Gostaria de saber como melhorar o sistema de defesa para não deixar tanto espaço como deixou hoje no primeiro tempo. A gente fez um jogo mais agressivo no início do jogo, e tinha que ser, né, jogando em casa. E isso ocasionou depois, principalmente depois do nosso gol, um desgaste natural pela agressividade no início do jogo. E aí realmente nós deixamos algum espaço, principalmente entre uma linha e outra, coisa que foi corrigida no intervalo e ajustamos para o segundo tempo e fizemos todo o segundo tempo melhor nessa questão defensiva e conseguimos marcar bem e ainda criar chances lá na frente do segundo tempo. Silvio no Telesporte. Boa noite, Felipe Conceição. Eu falar Felipe Fonseca de novo. Também tantos Felipes, né? Felipe Santos, Felipe Fonseca, Felipe Conceição. Parabéns pela vitória. Obrigado. Foram 3 gols, Felipe, que para quem estava em casa, falou, caramba, 3-0 e tal, não tira os méritos da Inter, que foi, para mim foi até uma goleada, mas foi praticamente 3 falhas da equipe do Santo André, né? O goleiro deles, o Wellington, até acho que ele estava mais preocupado com o Jussani e foi inteligente o Cezinha para fazer a cobrança fatal ali e abrir o marcador. Depois a Inter sofreu um pouquinho, né? E o Albano, o gol dele foi o que deu um up para a Inter ali, a Inter voltou ao jogo. Como disse o Lucas Ferreira aqui, a Inter ainda tem algumas coisinhas para ajustar, né? O meio campo, defesa ali, e graças a vocês, pela comissão técnica, tem um excelente goleiro. Acima dessa vitória, o que você consegue extrair um pouquinho mais da equipe para não passar um sufoco como passou hoje, mesmo vencendo o jogo? Obrigado. Nada. Vamos lá. Primeiro a gente vem crescendo. A cada semana a equipe está incorporando e apresenta mais coisas positivas do que negativas. Se você pegar o primeiro jogo que eu fiz, ou os primeiros 2 jogos que eu não fiz, a Inter hoje está bem melhor do que naquela... Isso é um processo natural e que não é que o Felipe está aqui, o Júnior também faria, qualquer treinador, porque início de competição, os atletas estão ganhando ritmo, os atletas estão se entendendo cada vez mais. Você tem mais semanas de trabalho dentro da competição, porque o jogo também te dá esse feedback. Fizemos isso e o resultado foi esse. Então a gente está com o carro andando, principalmente eu, né, cheguei já com o carro em movimento, ajustando e vendo aonde vai, sem ferir o que foi construído. Isso é difícil, isso não é fácil fazer. Lógico que em outros trabalhos eu peguei terra arrasada também, tem esse tipo de dificuldade, você construir quase que do zero uma coisa, mas você também pegar a ideia de outro treinador e conseguir dar continuidade colocando as suas aos poucos também não é fácil. Você tem que ter uma habilidade para fazer isso e respeitar muito o que foi feito. É isso que a gente está fazendo. Então, se vocês pegarem a sequência, lógico que o jogo, volta a repetir, nós iniciamos uma intensidade muito grande, uma agressividade muito grande. Nós criamos chances, mesmo sendo um gol de falta e uma falha, nós criamos chances e merecemos fazer esse primeiro gol nos primeiros 20 minutos da partida. E depois houve uma queda, uma falta de sintonia entre a primeira e a segunda. Provavelmente por causa dessa agressividade inicial, coisa que não existia tão forte. Nós marcamos um bloco, nós saímos de maneira agressiva para realmente achar esse gol no início da partida e conseguimos. Então, dentro da estratégia funcionou, e aí depois o resultado disso a gente não sabia ainda na partida. Então, foi a primeira vez que a gente foi muito agressivo, poderia ter feito até mais gols nesse início de jogo. Iniciamos logo com a finalização do Rafael, depois entrando do outro lado, outra finalização, e assim foi. Os primeiros 10, 15 minutos a Inter foi 8 chutes antes do gol. Nunca tinha feito isso, com certeza. Então assim, a gente está andando e aí tem o outro lado, né? Criou um desgaste que os atletas também não estavam acostumados. Então eu vi na reação deles após os 15, 20 minutos do primeiro tempo, não é que eles estavam cansados. 20 minutos já cansou? Não aguentaram o jogo todo a maioria. É porque é essa sensação do desconforto de hábito. Então a gente está construindo as coisas, a gente está ajustando. A equipe tinha um espaço
maior quando saía em bloco, quando era mais agressivo. Então assim, a gente conseguiu ajustar e aos poucos a gente vai continuando fazendo esse processo de crescimento, de melhora. Eu já falei para o grupo, eles têm consciência disso, que a gente tem que crescer a cada partida, mas eu te garanto que hoje foi a melhor atuação da Inter em muitos sentidos. Até a questão do segundo tempo, que você conseguir sustentar bem. E aí o André, quase no segundo tempo, quase não trabalhou em defesas difíceis, né? Trabalhou, mas não igual aquelas do primeiro tempo. Então, assim, você criar situações de sair, né, no contra-ataque, numa transição, coisas que também a gente não tinha tanto e tem se trabalhado. O gol do Rafael é uma transição. O gol do Albano é um ataque na linha do Albano, que é uma coisa também que a gente vem pedindo no intervalo, esse tipo de bola. E enfim, os atletas têm se dedicado. E às vezes não parece que o torcedor, né? O resultado parece, mas essas coisas pormenores assim a gente tem colocado, não pensando só no próximo jogo, mas também lá na frente, que é o nosso objetivo, que é a fase final, que é o mata-mata, e a gente realmente precisa estar cada vez mais ajustado para passar cada vez menos dificuldade, mesmo sabendo que a Série D não tem time fácil. Todos os jogos são isso. Eu estava assistindo agora, antes de vir para cá, o Santos São José está 1-1, e um jogo muito equilibrado. Assim, o Costa Rica empatou com a Patrocinense 2-2. Todos os jogos de Série D normalmente são assim, todos os grupos, né? É difícil, assim, você pega times com pouco ponto que está jogando bem, que te agride, que quer a vitória. O Santo André hoje precisava da vitória e principalmente depois que tomou um gol, veio para cima e marcou pressão e se arriscou, e como deveria fazer mesmo, não tem jeito, tem que ganhar, e a gente soube aproveitar, muito bom. No segundo tempo ali eu gostei muito, porque houve um controle de jogo mesmo sem a bola. O Santo André não criou chances claras de gol e a gente conseguiu chegar e fizemos 2 gols, ainda tivemos uma chance ali do Café, teve mais uma também boa, que eu não estou lembrando de quem é agora, o Cezinho, eu acho. Não lembro, teve mais uma chance boa ali no segundo, a cabeça do Gui, o goleiro pegou, teve o rebote, ficou o bate-rebate ali, acho que o juiz não sei o que ele viu também, mas a gente foi eficiente, né, foi eficaz também nesse segundo tempo e me deixou muito satisfeito, viu? O controle do segundo tempo, os ajustes que a gente fez no intervalo funcionaram e a gente saiu com uma grande vitória. Felipe Conceição, Gustavo Tomazelli e Gus na área. Parabéns pela vitória. Mas o segundo tempo o time sofreu um pouco, mas conseguiu apertando a saída de bola nos 2 gols, né? Tanto o segundo como o terceiro gol, gols parecidos. É algo que você trabalha durante a semana, essa questão de marcação alta, apertar a saída de bola e para conseguir fazer os gols hoje, o segundo e o terceiro gol, méritos disso, de apertar a saída de bola, essa marcação alta? O primeiro tempo foi mais alto, esse segundo tempo, a agressividade na marcação dentro da zona que a gente marcou, sim, ocasionou principalmente o gol do Rafa, que a gente rouba e sai, e o outro gol foi uma bola que aproveitou uma subida do adversário, e aí na bola longa o Rafa desviou com o Albano entrando, coisa que a gente tinha trabalhado e pedido durante a semana e no intervalo também. Assim, os atletas foram de parabéns, viu? Eles trabalham muito durante a semana e essas coisas não são por acaso. Foi uma vitória mesmo do trabalho e defensivamente, segundo tempo, mesmo dando a bola para o adversário, a gente sustentou bem, teve uma consistência muito boa defensiva. Felipe, boa noite, Igor Sedano, Melhor FM, Rádio no Ar, parabéns pela vitória. Antes do jogo contra o São José, você teve uma conversa com o Cezinha nos treinamentos, pediu ali aquela questão dele. Ele foi teoricamente bem lá em São José, você deu aquele voto de confiança para ele e hoje novamente fez o gol. Não só falando do Cezinha, mas você podendo repetir a escalação pela 4ª vez consecutivas, uma sem você, com o Macalé, e 3 com você, o quanto é isso importante para você, né, durante o campeonato e também para os jogadores, para você ter essa repetição, porque, por exemplo, depois da conversa com o Cezinha, se ele não vai bem contra o São José, naturalmente hoje você deixaria no banco. Qual é importante para você, para o elenco e para a questão do futuro da Inter, né? Tentar conquistar o acesso, essa repetição significativa de jogos. Eu não venho à cabeça há quanto tempo a Inter não consegue repetir esse número de escalações consecutivas. Porque o futebol hoje, né, além da suspensão de cartões, né, que daqui a pouco pode acontecer com a nossa equipe e outras equipes, agora vai chegar. Tem a questão de lesão, né? O futebol hoje é muito intenso, enfim.
Ainda bem que a gente está conseguindo, nesse processo inicial, repetir a escalação, isso é muito importante. Você cria a conexão, cria essa casca, os atletas vão se entendendo a característica de cada um, e até os de fora. Hoje eu estava comentando pós-jogo, né? Você coloca hoje o Juninho e não muda, o padrão mantém. Aí bota o Felipe, você já vê mais encorpado. São jovens que estão também, a gente está fazendo esse trabalho. E aí o Lucas, um ano praticamente sem jogar, você bota inteiro, os últimos 10 minutos firme. Então a gente, Caleb, a gente vai ganhando também aí, viu? Não só com a equipe que está jogando, mas com um outro grupo também que está esperando a oportunidade deles, estão trabalhando muito, estão sendo muito cobrados durante a semana, eu sou chato, mas é pro bem nosso, que a gente vai precisar e a gente tem que ter essa rotatividade sem perder o padrão. Isso é o mais importante. Isso eu vi no jogo de hoje, me deixou muito satisfeito. A gente trocou o Juninho, depois o Felipe, e o padrão foi mantido ali, depois o Lucas, e a gente foi até crescendo, o Eric, enfim. E isso é importante porque a gente vai precisar de todo mundo. Menos sendo importante a repetição, né, desses titulares, vamos dizer assim, mas a importância do grupo é muito mais importante ainda do que isso. Porque durante a semana, por exemplo, esse pessoal treina demais, exige mais de quem está iniciando as partidas, muito, e estão crescendo. E mesmo eu repetindo, o pessoal está olhando, porque nos treinamentos a competição está enorme. Isso é bom demais, está deixando a gente mais forte, e como é um início de processo, houve uma reformulação muito grande do Paulista para cá, a gente não deve nunca esquecer isso. É um novo time, o Gustavo crescendo também, muito tempo sem ter uma sequência de jogos, você pegar 8 meses, o desenho do Lucas, enfim, são muitos ganhos, tirando a vitória em si, né? Assim, por trás da vitória, tem muita coisa que a gente está fazendo para colher lá na frente. Tomara a Deus que a gente continue assim com essa humildade, trabalhando muito. O grupo é muito bom de trabalho, é de se elogiar, um time que se entrega, um grupo que todo dia trabalha forte, e aí isso está dando resultado para a gente. Boa noite, Felipe. Miguel Mendes, da Central da Inter e do site do Sul Paulista. Realmente queria te parabenizar pela vitória, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da saída de bola, porque principalmente no primeiro tempo, quando a Inter ia criar suas jogadas, ela estava com uma dificuldade ali no meio de campo, tinha um buraco, principalmente porque pela questão da linha de 5. Queria que você falasse como ajustar isso. Então, a saída de bola, o Santo André começou um pouco mais baixo, e isso a gente fez muito bem nos primeiros 15 minutos. Dessa postura do Santo André, a gente fez tudo que ele treinou. E aí depois o Santo André, quando tomou o gol, foi uma equipe mais agressiva e marcou pressão, marcou lá o nosso tiro de meta e uma boa pressão. Nós tivemos dificuldade, porque ele se expõe muito, te dá uma sensação de que você pode usar a longa, mas o zagueiro deles nos confronta, a maioria dos confrontos está ganhando. Então cria essa situação para você e abre muito a equipe. Então você perde também a segunda bola. Então, ou você arrisca essa bola que pode virar um gol, como virou com o gol do Albano, ou você trabalha mais curto, mas também estava sofrendo uma boa pressão no curto. Então dificultou também essa pressão do Santo André, e é mérito do Santo André. Tá? E a outra pergunta do espaço é conexão. Vou explicar. Às vezes a gente pressionava com 1, 2 e outros 3, 4 estavam tendo um comportamento sem pressão na bola. Assim, isso a gente tem trabalhado, mas não é de um dia para o outro, isso demora, principalmente um bloco médio ou alto, sabe? Então assim, é mais difícil. O alto então você não compacta, porque o alto é meio campo, a primeira linha sul precisa estar no meio campo, que ali é o limite do impedimento. Então se exige muito mais para se fazer uma pressão no bloco alto e manter organizado do que num baixo, como a gente fez no segundo tempo, principalmente na reta final foi bem baixo. E aí é mais fácil. Ali você juntou os 10 ali em frente à linha da grande área, você está compactado, parece até que está organizado, né? Mas tem muita coisinha que tem que trabalhar ali também. Então assim, a gente está crescendo nisso para ter esse sincronismo. Na hora que pressionar, a equipe como um todo tem um comportamento de pressão, de ser agressivo. Na hora de juntar e fechar, mesmo o homem da bola tendo liberdade, a equipe tem que ter um comportamento de fechar bem, de estar junto, de compactar mais ainda, para não ter esses espaços. Então no primeiro tempo a gente tinha, depois do cansaço, da agressividade dos primeiros 15 minutos,
a gente tinha essa situação. 2-3 pressionava, 2-3 fechava, recuava. E aí você criava essa dúvida, entendeu? E aí foi aí, o ajuste do intervalo foi aí, na questão defensiva, e ofensivamente, de a gente explorar essa agressividade nas costas mesmo, como saiu o gol do Albano.